Às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, o céu sobre Hiroshima estava limpo. Na cidade, a rotina de uma população exausta pela guerra seguia em andamento. Trabalhadores caminhando para fábricas e escritórios, estudantes em tarefas de mobilização, famílias cuidando do essencial em um ambiente de racionamento e alertas aéreos intermitentes. Ninguém previa que, em questão de segundos, aquele dia ficaria marcado como uma ruptura histórica. Em grande altitude, um bombardeiro B-29 americano aproximou-se com um objetivo preciso. A aeronave, conhecida como Enola Gay, carregava um tipo de carga que até então existia apenas em cálculos, laboratórios e testes, uma bomba de urânio apelidada de Little Boy. A bomba foi liberada e caiu durante dezenas de segundos até detonar aproximadamente a 600 metros acima do centro urbano. Nesse ponto, a explosão liberou uma energia equivalente a cerca de 15.000 toneladas de TNT. O que se seguiu não foi apenas uma explosão. Foi um fenômeno físico que combinou clarão luminoso, radiação térmica e uma onda de pressão devastadora. A luz foi tão intensa que, mesmo a quilômetros de distância, muitas pessoas ficaram temporariamente cegas. Na área mais próxima ao epicentro, o calor atingiu valores próximos a 4.000 graus Celsius. Ali, corpos humanos se volatilizaram ou ficaram carbonizados instantaneamente, e edifícios inteiros se desmancharam em frações de segundo. Em superfícies de pedra e cimento ficaram marcas com forma humana, sombras fixas onde um corpo, por um instante, bloqueou a radiação térmica antes de desaparecer. A onda expansiva viajou a velocidades superiores a 1.000 km por hora, comprimindo e deslocando o ar com uma força que derrubou estruturas e pulverizou janelas. Telhados foram arremessados, muros caíram e postes de eletricidade dobraram como se tivessem perdido rigidez. Em poucos instantes, grandes áreas da cidade ficaram convertidas em ruínas e focos de incêndio. Milhares de pessoas foram lançadas contra paredes, veículos ou escombros. Muitas sofreram fraturas múltiplas e cortes profundos por fragmentos de vidro e estilhaços urbanos. À destruição mecânica somou-se o efeito térmico. Roupas pegaram fogo, a madeira inflamou como estopa e, onde ainda havia materiais inflamáveis, o fogo começou a se multiplicar. Menos de 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, a cidade portuária de Nagasaki enfrentou uma tragédia similar. Lá foi utilizada a bomba Fat Man, com núcleo de plutônio, com potência estimada em torno de 21.000 toneladas de TNT. A geografia montanhosa e os vales encaixados limitaram parcialmente a propagação uniforme da onda, mas não evitaram a devastação. Bairros inteiros foram apagados, incêndios se espalharam pelas encostas e milhares de pessoas morreram ou ficaram feridas em questão de minutos. No distrito de Urakami, a destruição foi especialmente severa e a interrupção de estradas, comunicações e serviços básicos isolou áreas completas quando mais se precisava de acessos para socorro. Em ambas as cidades, o silêncio posterior à explosão teve um peso difícil de descrever. Não era calma, era um vazio estranho interrompido por gritos, pelo estalo de incêndios e pelo colapso tardio de edifícios enfraquecidos. Os que sobreviveram perto da detonação saíram com queimaduras extensas. Muitos tinham a pele levantada, pendendo em tiras, e os olhos inflamados pelo clarão e pela poeira. Outros, em choque, caminhavam sem rumo, nus ou seminus, com roupas transformadas em trapos carbonizados. A confusão era total. Num primeiro momento, não havia uma linguagem comum para explicar o ocorrido. Muitos acreditaram que havia caído uma bomba enormemente maior que as anteriores. Poucos imaginaram que o perigo continuava no ar e no solo. O calor inicial acendeu centenas de incêndios simultâneos. Em Hiroshima, esses focos acabaram se fundindo em uma tempestade de fogo. O ar ascendente alimentou correntes que sugavam o oxigênio, intensificando as chamas e asfixiando aqueles que estavam presos entre escombros ou em abrigos improvisados. O ar tornou-se irrespirável por fumaça, poeira e partículas finas. Além disso, havia radiação ionizante e material radioativo que não se via, não cheirava e não se compreendia completamente nas primeiras horas. Em Nagasaki, a combinação de destruição e topografia gerou zonas onde o fogo arrasou com violência.
enquanto outras áreas ficaram relativamente menos afetadas, criando um mapa de contrastes que não aliviou a tragédia humana. A paisagem que emergiu após a passagem da bola de fogo e da onda de choque parecia um território sem cidade. Árvores carbonizadas em pé como esqueletos, rios com corpos arrastados por aqueles que buscavam água ou tentavam escapar do calor, animais mortos entre restos fumegantes de casas. A infraestrutura ficou arruinada. Pontes caídas, ferrovias retorcidas, canos estourados, estações sem funcionamento, linhas elétricas interrompidas. Num instante, a vida urbana deixou de existir como sistema. Os números iniciais de mortos foram incompletos porque faltavam registros, porque muitas vítimas ficaram incineradas e porque o caos impediu uma contagem confiável. Estima-se que em Hiroshima morreram imediatamente entre 70 mil e 80 mil pessoas e em Nagasaki entre 35 mil e 40 mil. Mas esses números não abrangem o sofrimento posterior nem a escala real do dano humano. Os hospitais, em sua maioria destruídos ou com danos graves, colapsaram quase imediatamente. Médicos e enfermeiros, também feridos, trabalharam sem descanso com recursos mínimos. Faltavam anestésicos, antibióticos, água limpa, curativos e muitas salas haviam se transformado em escombros. Em áreas improvisadas de atendimento, priorizava-se o urgente com decisões impossíveis. Quem podia caminhar buscava ajuda em escolas, templos ou edifícios que ainda permaneciam de pé. Muitos morreram horas ou dias depois, não apenas por traumatismos e queimaduras, mas por infecções, desidratação e ausência de cuidados básicos. Além disso, começou a surgir um quadro desconcertante. Pessoas que pareciam levemente feridas pioravam rapidamente, com febre, vômitos, diarreia, sangramentos e queda de cabelo, sinais do que depois seria identificado como doença aguda por radiação. Nas poucas horas seguintes, uma chuva negra caiu sobre áreas de ambas as cidades. Uma precipitação carregada de fuligem, poeira e material levantado pela explosão e pelos incêndios. Manchava a pele e a roupa e se acumulava em poças. Muitos sobreviventes, desesperados por sede, beberam essa água sem saber que podia conter contaminação perigosa. A incerteza se espalhou também entre as autoridades locais e nacionais. Demorou para se compreender que não havia sido um bombardeio convencional. Os relatos coincidiam em um clarão único, um calor instantâneo e uma destruição total. Somente com o passar das horas e dias, e com informações provenientes dos Estados Unidos, consolidou-se a certeza de que uma arma nova havia mudado o curso da guerra e o limite do imaginável. No solo, alguns relógios de parede e de pulso que resistiram ao impacto ficaram parados, congelando a hora exata em que a normalidade terminou. Esses ponteiros imóveis não explicavam o porquê nem o como, mas fixavam um fato. O tempo, para milhares, havia parado às 8h15 e para outros, em 9 de agosto, num instante que o Japão jamais poderia desfazer. Os primeiros meses após o impacto de Fat Man e Little Boy. Nas semanas que se seguiram às explosões, Hiroshima e Nagasaki deixaram de ser cidades vivas para se tornarem extensos campos de ruínas e morte. A fumaça dos incêndios demorou dias para se dissipar por completo. E quando isso ocorreu, revelou uma geografia irreconhecível. Ruas que haviam sido centros de comércio e vida social transformaram-se em corredores de escombros, atravessados por figuras humanas que caminhavam lentamente procurando familiares desaparecidos ou qualquer sinal do que antes fora seu lar. O número de mortos crescia sem parar. Muitos dos feridos que haviam sobrevivido à onda expansiva e ao calor abrasador começaram a sucumbir às lesões internas, queimaduras e hemorragias. As feridas, expostas à sujeira e à falta de higiene, infectaram-se rapidamente. Em um contexto sem água potável suficiente, sem medicamentos e sem um sistema de saúde operacional, cada corte ou queimadura se tornava uma sentença de morte. Os médicos improvisavam curativos com tecidos resgatados dos escombros enquanto tentavam classificar os pacientes, quem podia ser salvo e quem não. A dureza dessa decisão marcou para sempre a memória de quem teve que tomá-la. Poucos dias depois, começaram a aparecer sintomas que desconcertaram até os médicos mais experientes. Pessoas que haviam escapado aparentemente ilesas começaram a adoecer de forma repentina. Febre alta, vômitos, diarreia, queda de cabelo e manchas púrpuras na pele.
Os corpos enfraqueciam a um ritmo alarmante e, em questão de dias, morriam. O que ninguém compreendia totalmente naquele momento era que estavam sendo vítimas da radiação ionizante liberada pela detonação. A bomba havia ferido até mesmo aqueles que não apresentavam ferimentos visíveis. A chuva negra, que havia caído poucas horas após as explosões, deixou sua marca no organismo de quem a absorveu ou bebeu. Muitos a receberam como uma bênção momentânea para aliviar a sede e limpar a fuligem do rosto, sem saber que carregava partículas letais em seu interior. Os sintomas se multiplicavam: inflamação das gengivas, hemorragias internas, perda de consciência. As famílias viam seus entes queridos se deteriorarem sem poder fazer nada, presos em uma espera silenciosa pelo fim. Nas semanas seguintes, as cidades se transformaram em campos improvisados de deslocados. Quem havia perdido suas casas acampava sob lonas, telhados improvisados de madeira ou diretamente ao relento, expostos às intempéries. O verão japonês trazia um calor úmido insuportável durante o dia e noites cheias de mosquitos e pragas que proliferavam em meio à decomposição. Os cadáveres que não puderam ser incinerados se decompunham nas ruas, margens e pátios, tornando-se focos de doenças. A alimentação era precária. Os arrozais das periferias haviam ficado contaminados ou destruídos e as reservas de grãos eram insuficientes. Os sobreviventes dependiam de rações mínimas distribuídas pelas autoridades, enquanto alguns arriscavam suas vidas adentrando zonas mais próximas ao epicentro para buscar utensílios, alimentos ou qualquer objeto útil. O que encontravam estava frequentemente calcinado, derretido ou coberto de poeira radioativa. No plano psicológico, o impacto era tão profundo quanto no físico. Os sobreviventes, que ainda não compreendiam totalmente que tipo de arma havia arrasado sua cidade, viviam com medo constante. Cada dia trazia notícias de mais mortes súbitas, de sintomas que apareciam em pessoas aparentemente saudáveis, de crianças que paravam de andar ou de falar sem explicação. O trauma do instante da explosão misturava-se à angústia de não saber se si próprio ou os entes queridos estavam condenados. Os trabalhos de resgate, que nos primeiros dias foram caóticos, logo se transformaram em esforços de recuperação de cadáveres e limpeza de escombros. Soldados, bombeiros e voluntários trabalhavam sem qualquer proteção, expondo-se à radiação sem saber. Às vezes, o peso psicológico da tarefa era insuportável. Levantar vigas fumegantes e encontrar pessoas irreconhecíveis embaixo delas. Não era raro que aqueles que ajudavam nessas tarefas adoecessem nas semanas seguintes. Em Hiroshima, as equipes de resgate enfrentavam uma paisagem de devastação quase plana. A onda expansiva havia arrasado até 13 quilômetros quadrados de cidade. Em Nagasaki, a destruição estava concentrada no vale de Urakami, mas a magnitude do sofrimento não era menor. Ali, as colinas e o relevo haviam retido o calor e a fumaça, multiplicando o efeito dos incêndios. Igrejas, fábricas e bairros operários foram reduzidos a ruínas enegrecidas. À medida que agosto se transformava em setembro e depois em outubro, começaram a chegar equipes médicas e científicas para investigar o ocorrido. Alguns eram japoneses, outros enviados pelos Estados Unidos como parte da ocupação. Coletavam amostras, fotografavam os restos, mediam os níveis de radiação. Mas essa atividade não significava ajuda direta aos feridos. A prioridade estava em entender a nova arma, não em socorrer as vítimas. Para os sobreviventes, essa indiferença oficial foi uma ferida adicional, profunda e invisível. A chegada do outono não trouxe alívio. As chuvas, embora menos contaminadas que as primeiras precipitações negras, agravaram as condições de quem vivia ao ar livre. As doenças respiratórias somaram-se às gastrointestinais e às sequelas das queimaduras. As crianças, especialmente vulneráveis, começaram a morrer em grande número, vítimas da desnutrição e das infecções. Nos primeiros meses, ficou evidente que as consequências do bombardeio não se limitavam ao momento da explosão. Terra de ninguém. A desoladora paisagem de Hiroshima e Nagasaki. A explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki gerou uma devastação urbana sem precedentes na história. Em Hiroshima, a bomba Little Boy detonou a cerca de 600 metros sobre o centro da cidade, liberando uma energia equivalente a 15 quilotons de TNT.
O epicentro encontrava-se em uma zona densamente povoada, onde o emaranhado de ruas e bairros era composto em sua maioria por residências de madeira e papel, típicas da arquitetura japonesa tradicional. A onda expansiva, seguida pelo calor extremo, gerou uma incineração quase instantânea dessas estruturas, que arderam como tochas em questão de segundos. Cálculos posteriores revelaram que mais de 70% das construções foram destruídas ou ficaram inutilizáveis, e o restante sofreu danos graves. A geografia urbana de Hiroshima ficou convertida em um terreno plano coberto por escombros. As linhas de bonde retorcidas, os postes elétricos caídos e as pontes parcialmente colapsadas eram testemunhas metálicas da magnitude do desastre. Apenas algumas poucas estruturas, principalmente de concreto armado, resistiram à onda expansiva o suficiente para permanecer em pé, embora gravemente danificadas. O exemplo mais emblemático é o edifício da Prefeitura de Promoção Industrial, que ficou reduzido ao seu esqueleto de ferro e cúpula metálica calcinada. Hoje conhecido como Cúpula Genbaku ou Dome à Bombe, tornou-se símbolo da catástrofe e da luta contra a proliferação nuclear. Outros edifícios que sobreviveram em Hiroshima foram a Biblioteca da Câmara de Comércio, o Banco de Hiroshima e o Hospital da Cruz Vermelha, cada um com histórias de médicos e civis que resistiram nos primeiros momentos para socorrer os feridos, apesar de as estruturas internas terem ficado rachadas e enegrecidas. A cidade encontrava-se em ruínas. Aproximadamente 69% dos edifícios de Hiroshima foram destruídos. Algo interessante é que alguns edifícios de concreto em Hiroshima haviam sido construídos com grande resistência devido ao constante risco de terremotos no Japão. E embora sua estrutura não tenha colapsado, estando muito perto do epicentro, as paredes apresentaram danos internos severos causados pela pressão descendente da explosão. Como a bomba detonou no ar, a explosão concentrou-se mais para baixo do que para os lados, motivo pelo qual o edifício conhecido como Cúpula Genbaku, ou, após a explosão, renomeado Cúpula da Bomba Atômica, pôde permanecer em pé apesar de estar a apenas 150 metros da zona zero. Em Nagasaki, a bomba Fat Man explodiu a maior altitude e com um poder equivalente a 21 quilotons de TNT. O vale sobre o qual se assentava a cidade fez com que a onda expansiva se canalizasse de forma diferente, concentrando a destruição no bairro de Urakami e áreas próximas. As construções de madeira foram reduzidas a cinzas, enquanto os edifícios de concreto mais próximos ao hipocentro desmoronaram parcialmente. No entanto, a Catedral de Urakami, um dos maiores templos católicos da Ásia, embora quase totalmente arrasada, deixou de pé parte de seu campanário e algumas paredes, tornando-se um vestígio material da tragédia. Também sobreviveram a prisão de Urakami e alguns armazéns portuários, cuja solidez estrutural os protegeu do colapso total. Os engenheiros e cientistas que estudaram ambas as cidades após a rendição japonesa concentraram-se em analisar as razões pelas quais alguns edifícios permaneceram em pé. Descobriram que a altura da detonação foi crucial. Ao ocorrer no ar, a pressão da onda se dispersou, embora a intensidade fosse suficiente para arrasar a maioria das estruturas leves. A qualidade do concreto, a espessura das paredes e a distância exata ao hipocentro determinaram as probabilidades de sobrevivência. Paradoxalmente, alguns edifícios que permaneceram em pé tornaram-se abrigos improvisados para sobreviventes nos dias seguintes, embora a radiação interna das paredes expostas representasse um perigo invisível. As mutações genéticas causadas pela radiação e pela chuva negra após os bombardeios. Nos meses posteriores às explosões, quando as feridas visíveis começavam a cicatrizar em alguns sobreviventes, surgiu um inimigo silencioso e persistente, que não podia ser visto nem sentido até que já era tarde demais. A radiação liberada por Little Boy e Fat Man não se dissipou com a fumaça dos incêndios nem com as chuvas de outono. Permaneceu latente na terra, na água e, sobretudo, nos corpos humanos que haviam absorvido sua energia invisível. A radiação ionizante danificou as células de forma direta, rompendo as cadeias de DNA ou gerando mutações por reações químicas internas. Esse processo, imperceptível no instante, desencadeou um ciclo de destruição biológica que continuaria por décadas. Os médicos, ainda sem experiência nesse tipo de lesão,
depararam-se com sintomas desconcertantes: perda progressiva de cabelo, anemia severa, extrema fragilidade da pele, sangramentos nasais espontâneos e febre persistente sem causa aparente. O que a princípio parecia uma doença passageira logo se revelou uma condenação a longo prazo. Alguns dos sobreviventes, especialmente aqueles que estavam a vários quilômetros do epicentro, não apresentaram sinais imediatos de dano. Acreditaram ter escapado do pior destino, mas a radiação interna, absorvida por inalação ou ingestão, atuava de forma lenta, porém inexorável. Anos depois, começaram a desenvolver câncer de tireoide, leucemias e tumores sólidos em órgãos vitais. A frequência dessas doenças superava em muito as taxas habituais no restante do país, deixando claro que o dano genético era irreversível. Um dos efeitos mais devastadores foi a leucemia, que começou a surgir com alarmante regularidade entre 1947 e 1948, especialmente em crianças e adolescentes que haviam sobrevivido à explosão. O sistema imunológico, enfraquecido pela destruição da medula óssea, não conseguia produzir glóbulos brancos em quantidade suficiente para combater infecções comuns. Muitas crianças morriam por resfriados que, em circunstâncias normais, teriam sido inofensivos. A taxa de mortalidade infantil disparou, e as famílias que haviam perdido vários membros durante o bombardeio viram como a doença acabava por levá-los anos depois. A radiação não afetou apenas aqueles que estavam presentes no dia do ataque. Mulheres grávidas que sobreviveram começaram a dar à luz bebês com malformações congênitas, microcefalia, deformidades ósseas, atraso no desenvolvimento físico e mental. Alguns nasceram com problemas cardíacos ou com órgãos internos incompletamente formados. Outros não sobreviveram mais do que algumas horas fora do útero materno. A ciência japonesa da época, limitada pela falta de recursos e pela censura imposta durante a ocupação, não pôde documentar todos os casos, mas o padrão era inegável. O dano genético também foi transmitido para gerações posteriores. Embora nem todos os filhos dos Hibakusha tenham nascido com problemas visíveis, estudos realizados décadas depois confirmaram que houve aumento na incidência de certas mutações hereditárias. Essas alterações, em muitos casos, permaneciam latentes, mas podiam se manifestar na forma de doenças crônicas ou predisposição ao câncer na descendência. A pele, órgão exposto diretamente à energia térmica e radioativa, sofreu sequelas que perduraram por toda a vida. Muitos Hibakusha desenvolveram lesões cutâneas que nunca cicatrizaram completamente, úlceras que reapareciam periodicamente e áreas de hiperpigmentação ou despigmentação, onde a radiação havia destruído os melanócitos. Em outros casos, cicatrizes de queimaduras sofridas no dia da explosão transformaram-se em queloides massivos, endurecidos e dolorosos que limitavam a mobilidade e lembravam constantemente o trauma inicial. As alterações no DNA não se limitaram a provocar câncer ou deformidades. Também afetavam a capacidade reprodutiva. Homens e mulheres jovens, que haviam sobrevivido com a esperança de reconstruir suas vidas familiares, descobriam que a esterilidade era outra consequência invisível do bombardeio. Algumas mulheres experienciaram menopausa precoce, enquanto nos homens a produção de espermatozoides reduziu-se drasticamente ou foi afetada por anomalias genéticas. No nível neurológico, os efeitos também foram profundos. A radiação danificou o tecido nervoso naqueles que receberam doses elevadas, provocando convulsões, problemas de coordenação motora e deterioração cognitiva. Em crianças, o desenvolvimento cerebral foi interrompido, resultando em deficiências intelectuais de diversas gravidades. Esses efeitos nem sempre se manifestavam de imediato. Alguns apareciam meses ou até anos depois, complicando ainda mais a compreensão médica do fenômeno. A paisagem urbana de Hiroshima e Nagasaki, reconstruída lentamente com materiais novos, ocultava sob sua superfície um perigo persistente. Partículas radioativas aprisionadas no solo e no sedimento dos rios continuavam a emitir radiação em níveis baixos, mas prejudiciais para aqueles que trabalhavam ou viviam nas zonas mais contaminadas. A recuperação desses espaços, em muitos casos, ocorreu sem uma limpeza adequada, expondo gerações inteiras a um risco contínuo. À medida que os anos passavam, os sobreviventes compreenderam que a bomba não havia terminado seu trabalho no dia da detonação,
continuava operando dentro deles, alterando suas células, enfraquecendo suas defesas, deixando marcas que não podiam ser apagadas. O inimigo invisível era mais cruel do que a explosão inicial, porque não destruía em um instante. Desgastava lentamente, roubando força, esperança e tempo. A radiação não distinguia entre soldados e civis, entre jovens e idosos, entre aqueles que estavam na cidade por dever ou por acaso. Era uma condenação que se aplicava igualmente, mas cujos efeitos variavam de forma imprevisível. Algumas pessoas viveram décadas com relativa saúde, enquanto outras, expostas a doses similares, morreram em poucos anos. Esse caráter arbitrário aumentava o medo, porque ninguém podia prever seu destino. O profundo trauma psicológico que se instalou na sociedade após os bombardeios. Para muitos dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, o peso mais insuportável não foi a dor física, mas a carga invisível do trauma. O instante da explosão, com sua luz ofuscante e seu estrondo impossível de descrever, ficou gravado em suas mentes como uma cicatriz permanente. Aquelas imagens de pessoas transformadas em silhuetas, edifícios desmoronando em um único segundo, corpos em chamas voltavam repetidamente sem aviso prévio, mesmo décadas depois. A lembrança do calor abrasador, da pressão esmagadora da onda expansiva e dos gritos dilacerantes daqueles que imploravam por ajuda, formava uma sequência recorrente nos pesadelos dos Hibakusha. Muitos acordavam no meio da noite encharcados de suor, convencidos de que a explosão havia se repetido. A sensação de vulnerabilidade era absoluta. Se uma arma invisível podia aniquilar tudo em um instante, que lugar no mundo poderia ser considerado seguro? O trauma não se limitava à memória do vivido, mas também à forma de seguir adiante em um ambiente desolado. No dia seguinte ao bombardeio, os sobreviventes tiveram que percorrer ruas cheias de corpos, desviar de restos fumegantes e suportar o cheiro da carne queimada. Muitos procuraram entre os escombros por familiares ou amigos, encontrando em seu lugar corpos irreconhecíveis ou fragmentos humanos. Essas experiências, repetidas durante semanas no trabalho de resgate e sepultamento, deixaram sequelas emocionais profundas. O conceito de culpa do sobrevivente instalou-se com força entre os Hibakusha. Muitos se perguntavam por que haviam sobrevivido enquanto outros, talvez mais jovens ou mais saudáveis, haviam morrido. Esse sentimento, acompanhado da impotência de não ter podido salvar a todos, derivou em depressões silenciosas e em uma tendência ao isolamento social. A tristeza não se expressava abertamente. Na cultura japonesa do pós-guerra, o sofrimento devia ser suportado com dignidade e sem sobrecarregar os outros. O trauma também se alimentava da incerteza sobre a saúde futura. Saber que a radiação podia desencadear doenças anos depois era uma fonte constante de ansiedade. Cada febre, cada dor, cada queda de cabelo era interpretada como o início do fim. Esse estado de vigilância permanente gerava insônia crônica, palpitações e sintomas próprios do que hoje se reconhece como transtorno de estresse pós-traumático. Na década de 1940, porém, não existia diagnóstico formal nem tratamentos especializados para esse tipo de sequela psicológica. As crianças que sobreviveram enfrentaram sua própria forma de trauma. Muitas ficaram órfãs e vagavam pelas cidades destruídas, formando pequenos grupos para procurar comida ou se proteger. Outras foram enviadas a viver com parentes distantes que, em algumas ocasiões, as tratavam como um fardo. A infância foi abruptamente interrompida. Brincadeiras, estudos e rotinas foram substituídos pelo trabalho, pela fome e pelo medo. Anos depois, essas crianças, agora adultas, carregavam lembranças fragmentadas e confusas, marcadas pela solidão e pela perda. Entre os adultos, o trauma também se manifestava em forma de reações físicas a estímulos comuns. O barulho de um avião, um clarão repentino ou o tremor do chão podiam provocar crises de pânico. A tensão acumulava-se no corpo, gerando dores musculares, problemas digestivos e outros transtornos psicossomáticos. Alguns sobreviventes desenvolveram comportamentos compulsivos, acender e apagar luzes para checar se o clarão não se repetiria, revisar portas e janelas de forma obsessiva ou estocar alimentos por medo de uma nova catástrofe. O luto coletivo foi complicado pela ausência de rituais funerários tradicionais.
Milhares de mortos foram incinerados em valas comuns ou simplesmente ficaram onde caíram, sem que suas famílias pudessem se despedir deles. A impossibilidade de cumprir com as cerimônias budistas ou shintoístas para honrar os falecidos gerou uma sensação de dívida emocional que muitos carregaram por toda a vida. Sem fechamento, a dor permanecia aberta, perpetuando-se como uma ferida emocional impossível de suturar. À medida que a reconstrução avançava, o trauma adquiriu novas formas. Ver edifícios novos erguerem-se sobre os lugares onde se haviam perdido entes queridos provocava emoções ambivalentes, orgulho pela recuperação, mas também dor pelo que se apagava. Alguns hibakusha evitavam passar por certos bairros, incapazes de suportar a transformação de cenários de morte em zonas comerciais ou residenciais. Outros, por outro lado, buscavam permanecer próximos ao epicentro, como se assim conservassem um vínculo com aqueles que haviam caído ali. A ocupação americana, que restringiu a difusão de imagens e testemunhos durante os primeiros anos, também contribuiu para o isolamento emocional. Falar sobre a bomba, seus efeitos ou as cenas vividas tornou-se difícil, não apenas pela censura, mas pelo medo de não serem compreendidos. O silêncio tornou-se uma forma de autoproteção, embora esse silêncio acabasse pesando tanto quanto as palavras não ditas. O trauma, em vez de aliviar-se com o tempo, consolidava-se no profundo da memória. A transmissão da dor não se interrompeu com a primeira geração. Filhos e netos dos hibakusha cresceram ouvindo fragmentos de histórias, percebendo silêncios carregados de significado e vendo as cicatrizes físicas e emocionais de seus pais e avós. Em muitos casos, herdaram não apenas o temor à radiação, mas uma visão de mundo marcada pela fragilidade da vida e pela possibilidade constante de perda. 6. Sem lugar para os fracos. A terrível crise no sistema de saúde japonês. Com o tempo, Hiroshima e Nagasaki se tornaram cenários onde a medicina, tal como era conhecida então, ficou completamente sobrecarregada. Os hospitais que não haviam sido destruídos encontravam-se abarrotados de feridos, sem camas suficientes, sem material cirúrgico, sem medicamentos e com pessoal reduzido ao mínimo. Muitos médicos e enfermeiros haviam morrido no mesmo dia da explosão. Outros estavam gravemente feridos e ainda assim tentavam atender aos demais, lutando contra a fadiga, a desidratação e suas próprias queimaduras. A falta de recursos era absoluta. A anestesia escasseava a ponto de se realizarem amputações e limpezas de feridas apenas com um pano para morder. Os antibióticos, ainda escassos no Japão em 1945, não estavam disponíveis para a maioria dos pacientes e as infecções se espalhavam sem controle. Os curativos improvisados, com tecidos recolhidos entre os escombros, tornavam-se focos de bactérias. As salas de cirurgia, quando existiam, funcionavam sem condições mínimas de esterilização. As doenças contagiosas encontraram terreno fértil nesse caos. A disenteria, o tétano, a tuberculose e a pneumonia ceifavam vítimas que, em outras circunstâncias, teriam tido uma chance de sobreviver. O sistema imunológico enfraquecido pela radiação facilitava que infecções comuns se transformassem em sentença de morte. Nos abrigos improvisados, a proximidade física e a falta de higiene aceleravam o contágio. A escassez de água potável agravava a situação. Os sistemas de abastecimento haviam sido destruídos e muitos sobreviventes bebiam água do rio ou coletavam água de poças contaminadas. O resultado foi uma epidemia de doenças gastrointestinais que enfraqueciam ainda mais aqueles que já lutavam para se recuperar de queimaduras, fraturas ou feridas abertas. Crianças e idosos, os mais frágeis, eram os primeiros a sucumbir. A essa tragédia sanitária somava-se a incompreensão sobre os efeitos da radiação. Os sintomas mais estranhos, como perda de cabelo, sangramentos internos e úlceras na pele, desconcertavam até os médicos experientes. Não havia tratamentos específicos. Não existiam protocolos para reverter os danos na medula óssea ou nos órgãos internos provocados pela exposição a doses tão altas de radiação ionizante. Diante da ausência de resposta médica, as famílias recorriam a remédios caseiros, infusões e rituais tradicionais, na esperança de aliviar o que a ciência não podia curar. Nas semanas seguintes, o número de mortos aumentava dia após dia, não por novas explosões, mas pela incapacidade de salvar aqueles que haviam sobrevivido ao impacto inicial.
Em Hiroshima, estima-se que cerca de metade dos feridos graves faleceu antes do final de agosto. Em Nagasaki, a situação foi similar, com hospitais saturados a ponto de ter pacientes nos corredores, nos pátios e até nas escadas, recebendo cuidados mínimos. Em muitos casos, a morte chegava lentamente, anunciada por febre alta, enfraquecimento progressivo e perda total de apetite. Alguns pacientes, conscientes de seu deterioramento, pediam para ser levados de volta ao que restava de suas casas para morrer perto de suas famílias. Outros faleciam sozinhos, cercados de desconhecidos, enquanto médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro tentando atender a todos. O colapso sanitário não afetava apenas as vítimas diretas das bombas. Pessoas que precisavam de atendimento por doenças pré-existentes, partos complicados ou acidentes comuns, viam-se sem acesso a qualquer tipo de assistência. O impacto sobre a saúde pública foi tão profundo que, durante meses, qualquer enfermidade se transformava em uma ameaça séria à vida. O esforço de ajuda externa demorou a chegar. A ocupação americana, que começou pouco depois da rendição do Japão, priorizou a avaliação militar e científica dos efeitos da bomba em detrimento da assistência médica em massa. Equipes médicas enviadas pelas forças de ocupação atenderam alguns feridos, mas seus recursos eram limitados e sua presença não compensava o colapso generalizado do sistema de saúde local. Além disso, a prioridade em muitos casos era estudar os efeitos da radiação, mais do que tratar os pacientes. Para os Hibakusha, o tempo tornou-se um inimigo. Cada dia sem atendimento adequado reduzia as chances de recuperação. As queimaduras profundas não tratadas desenvolviam infecções que se espalhavam pela corrente sanguínea, causando septicemias letais. As fraturas expostas, sem cirurgia ou limpeza adequada, gangrenavam, levando a amputações de emergência que, sem anestesia nem antibióticos, tinham alto risco de resultar também em morte. A dor, tanto física quanto emocional, intensificava-se nos lugares onde as famílias não podiam cuidar de seus feridos. Em alguns casos, a falta de forças para levá-los a um hospital fazia com que permanecessem imóveis em suas casas destruídas, cercados de moscas e sem mais alívio do que um pouco de água ou um pano úmido na testa. A sensação de impotência, para quem via um ente querido morrer assim, era tão devastadora quanto a dor do ferido. A ausência de tratamento especializado também significou que muitas sequelas físicas permanecessem sem correção. Sobreviventes com queimaduras extensas ficaram marcados para a vida toda, com cicatrizes que limitavam o movimento ou causavam dor crônica. Outros que haviam perdido extremidades tiveram de se adaptar sem próteses adequadas, dependendo de familiares ou recorrendo à mendicância nas ruas de cidades que ainda cheiravam a cinza. 7. Hibakusha. A sombria história dos sobreviventes que sofreram discriminação. Após o horror inicial e a longa cadeia de mortes por ferimentos e doenças, os Hibakusha, nome dado aos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, enfrentaram um inimigo distinto, mais silencioso e corrosivo: o preconceito social. Em uma nação que tentava se recuperar física e moralmente, os irradiados começaram a ser vistos não como vítimas, mas como portadores de uma ameaça invisível. O medo da radiação era profundo e, em grande medida, alimentado pela desinformação. Desconhecia-se exatamente como seus efeitos eram transmitidos. Muitos acreditavam que os Hibakusha podiam contagiar a radiação às pessoas ao redor, seja por contato físico, convivência ou até pela proximidade. A falta de conhecimento científico, somada ao silêncio oficial imposto durante a ocupação americana, fomentou uma percepção distorcida e perigosa. A censura do pós-guerra desempenhou um papel crucial nesse fenômeno. As forças de ocupação proibiram a divulgação de fotografias explícitas, depoimentos diretos e estudos que detalhassem a extensão da tragédia. O objetivo era duplo: evitar que se questionasse a legitimidade do uso das bombas e controlar a narrativa internacional. Consequentemente, grande parte da sociedade japonesa desconhecia a magnitude real dos efeitos da radiação, e esse vazio de informação se preenchia com rumores, medos e preconceitos. Nas cidades não afetadas, os Hibakusha eram alvo de suspeitas. Conseguir emprego tornava-se difícil.
Alguns empregadores temiam que sua saúde frágil os impedisse de trabalhar a longo prazo. Outros acreditavam que poderiam adoecer gravemente a qualquer momento, gerando custos para a empresa. Em muitos casos, o preconceito não se expressava abertamente. Disfarçava-se de desculpas ou pretextos vagos, mas o resultado era o mesmo: isolamento econômico e social. O estigma também se estendia às relações pessoais. Muitas famílias se opunham a que seus filhos se casassem com um hibakusha, com medo de que os filhos nascessem com deformidades ou doenças hereditárias. Embora a ciência não corroborasse todas essas crenças, a percepção popular as transformava em barreiras reais. Não poucas uniões se romperam devido a essa pressão, e alguns sobreviventes optaram por ocultar sua condição para evitar o preconceito. Em Hiroshima e Nagasaki, a discriminação não vinha apenas de quem vivia distante. Mesmo dentro das próprias comunidades de sobreviventes, surgiam divisões entre aqueles que estiveram mais próximos do epicentro e os que sofreram danos menores. O grau de exposição transformava-se em uma etiqueta invisível que determinava com quem se compartilhava moradia, alimentos ou empregos. A ignorância sobre a radiação também provocava comportamentos irracionais. Houve quem evitasse beber água ou consumir produtos das áreas bombardeadas, acreditando que estavam contaminados para sempre. Em mercados e feiras, comerciantes de outras regiões se recusavam a comprar mercadorias cultivadas nos arredores de Hiroshima ou Nagasaki, empobrecendo ainda mais os agricultores locais e perpetuando a marginalização econômica. Esse estigma não afetava apenas a vida prática dos hibakusha, mas agravava suas sequelas emocionais. Sobreviver já implicava carregar memórias insuportáveis e o medo da doença. A isso somava-se o peso de ser visto como ameaça ou encargo social. Muitos se recolhiam a círculos fechados, limitando suas interações ao mínimo indispensável e evitando falar sobre sua experiência. O silêncio, imposto primeiro pela censura e depois pelo medo do preconceito, tornou-se uma segunda condenação. A desinformação oficial teve efeito prolongado. Durante anos, o governo japonês não implementou políticas públicas claras para proteger e atender os hibakusha. As primeiras ajudas econômicas e médicas foram tardias e, em alguns casos, condicionadas à comprovação da exposição direta à bomba, gerando disputas e suspeitas entre os próprios sobreviventes. A luta pelo reconhecimento legal e pela compensação prolongou-se por décadas, obrigando muitos a reviverem seu trauma em processos burocráticos frios e longos. Enquanto isso, as pesquisas científicas realizadas por equipes americanas e japonesas, embora avançassem na compreensão dos efeitos da radiação, nem sempre se traduziram em campanhas educativas para o público em geral. O conhecimento permanecia confinado em relatórios técnicos e laboratórios, enquanto a população continuava alimentando mitos e medos. A partir do final da década de 1940, alguns hibakusha começaram a se organizar em associações para defender seus direitos e difundir informações verídicas sobre sua situação. No entanto, a resistência cultural em falar abertamente sobre a bomba dificultava esses esforços. Em um país marcado pela derrota e pela humilhação nacional, muitos preferiam olhar para frente e evitar tudo que lembrasse a destruição. A estigmatização dos irradiados não se limitou ao pós-guerra imediato. Mesmo décadas depois, nas décadas de 1960 e 1970, ainda existiam casos de discriminação laboral e social contra os sobreviventes. Embora as leis de compensação tenham melhorado com o tempo, o peso do preconceito cultural não desapareceu completamente. E alguns hibakusha escolheram morrer sem revelar sua história, para proteger filhos e netos das consequências sociais. As dificuldades políticas e a crise da infraestrutura japonesa. No Japão derrotado de 1945, o peso das bombas atômicas não recaía apenas sobre as cidades destruídas e os corpos dos sobreviventes. Também recaiu sobre uma estrutura política enfraquecida, obrigada a gerenciar uma catástrofe sem precedentes em meio à ocupação estrangeira e ao colapso econômico e social total. A questão de Hiroshima e Nagasaki tornou-se, desde o primeiro momento, um problema incômodo que o governo japonês não estava em condições de enfrentar de forma aberta e eficaz.
A rendição incondicional, assinada em 2 de setembro de 1945, colocou o Japão sob a autoridade do quartel-general do Comandante Supremo das Forças Aliadas, liderado pelo general Douglas MacArthur. Esse governo militar de ocupação tinha controle absoluto sobre a administração, as comunicações e as políticas públicas. Qualquer tentativa do Japão de abordar as consequências das bombas ficava sujeita à aprovação ou censura das autoridades americanas. Nesse contexto, as prioridades da ocupação eram claras: estabilizar o país, evitar o colapso social e, sobretudo, garantir que o Japão não voltasse a se tornar uma potência militar. As questões humanitárias derivadas das bombas eram relegadas diante desses objetivos estratégicos. Hiroshima e Nagasaki tornavam-se espaços de interesse científico e militar, mais do que cenários de atenção prioritária para seus habitantes. O controle da informação foi um dos primeiros obstáculos. Desde os primeiros dias, o SCAP impôs restrições rigorosas à imprensa japonesa, proibindo a publicação de fotografias explícitas dos efeitos das bombas e limitando a circulação de relatos diretos dos hibakusha. O objetivo era evitar que a opinião pública internacional, e especialmente a japonesa, questionasse a legitimidade do uso dessas armas. Isso teve um efeito devastador na capacidade dos sobreviventes de tornar visível sua situação e pressionar por ajuda. O governo japonês, enfraquecido e sob supervisão estrangeira, carecia de autonomia para desenvolver programas de assistência. Mesmo iniciativas locais, como hospitais temporários ou campanhas de distribuição de alimentos, enfrentavam barreiras burocráticas e severas limitações orçamentárias. A reconstrução de Hiroshima e Nagasaki começou lentamente, mas sem um plano integral que abordasse a dimensão sanitária e social da catástrofe. Durante anos, as cidades conviveram com ruínas visíveis, habitações improvisadas e uma infraestrutura incapaz de sustentar toda a população deslocada. A falta de recursos não era o único problema. Havia também uma reticência política em falar abertamente sobre as sequelas da bomba, em parte para não tensionar a relação com os Estados Unidos e em parte porque a própria liderança japonesa estava interessada em projetar uma imagem de recuperação rápida e ordenada. Reconhecer publicamente a magnitude do desastre implicava admitir que dezenas de milhares de cidadãos continuavam vivendo em condições precárias, doentes e marginalizados, o que poderia minar a moral coletiva e a legitimidade da nova ordem política. No plano internacional, Hiroshima e Nagasaki tornaram-se símbolos que o Japão não podia administrar livremente. Para alguns países, eram provas da brutalidade da guerra moderna e da necessidade de proibir armas nucleares. Para outros, eram argumentos de que a bomba havia acelerado o fim do conflito e salvado vidas ao evitar uma invasão terrestre. Nesse debate, a voz do Japão ficava em segundo plano, condicionada à dependência da ajuda e à supervisão americana. Internamente, as tensões políticas também se manifestavam na competição por recursos. As cidades afetadas reivindicavam atenção prioritária, mas outras regiões do país também estavam em ruínas devido aos bombardeios convencionais e exigiam fundos para sua própria reconstrução. Isso gerava ressentimento e divisão. Havia quem via Hiroshima e Nagasaki como casos excepcionais que requeriam tratamento diferenciado, e outros que consideravam que todo o Japão havia sofrido e merecia o mesmo nível de ajuda. O reconhecimento legal dos hibakusha como grupo com direitos especiais demorou anos para se concretizar. Só na década de 1950 começaram a ser implementadas leis para cobrir seus gastos médicos e conceder compensações, e mesmo assim o processo esteve marcado por critérios restritivos que deixavam muitos sobreviventes de fora. O fato de ser necessário comprovar exposição direta à bomba para acessar certos benefícios gerava uma burocracia fria e distante, obrigando os afetados a reviver seu trauma a cada procedimento. Enquanto isso, as potências nucleares utilizavam os dados obtidos em Hiroshima e Nagasaki para aprimorar seus programas de armamento. Os estudos sobre os efeitos da radiação, financiados e supervisionados pelos Estados Unidos através da Comissão de Vítimas da Bomba Atômica, tinham um duplo propósito: compreender os riscos à saúde e, ao mesmo tempo, obter informações estratégicas para futuros desenvolvimentos militares. Para os hibakusha, isso significava que seu sofrimento era objeto de análise,
mas não necessariamente de soluções. A dificuldade política para enfrentar as consequências de Hiroshima e Nagasaki não residia apenas na dependência externa, mas também na tensão entre memória e esquecimento. Por um lado, havia setores da sociedade e da política que desejavam preservar a lembrança como advertência contra a guerra nuclear. Por outro, existia a pressão de avançar, reconstruir e deixar o passado para trás, mesmo que isso implicasse silenciar as vozes de quem ainda vivia sob a sombra da radiação. Nesse equilíbrio instável, os Hibakusha tornaram-se testemunhas incômodas para o Estado. Sua mera existência lembrava um capítulo que muitos queriam encerrar. A honra perdida, a rendição do Japão e a figura incômoda do imperador Hirohito. Após as bombas atômicas e a declaração de guerra da União Soviética contra o Japão em 8 de agosto de 1945, o alto comando militar nipônico enfrentou uma disjunção sem precedentes. Os setores mais radicais do Estado-Maior defendiam a continuação da luta, esperando infligir baixas suficientes a uma eventual invasão aliada para negociar melhores termos. No entanto, a realidade estratégica era inevitável. O poder naval e aéreo dos Estados Unidos havia reduzido a capacidade defensiva do país ao mínimo e a ameaça de novas bombas atômicas, junto à entrada soviética, anulava qualquer opção de resistência prolongada. O imperador Hirohito, figura central e divina segundo a ideologia estatal japonesa, rompeu com a tradição de se abster de decisões políticas diretas. Em uma reunião do Conselho Supremo para a direção da guerra, expressou seu desejo de aceitar a rendição nos termos da Declaração de Potsdam, desde que a instituição imperial fosse preservada. Essa intervenção pessoal foi determinante, já que muitos comandantes militares se apegavam à ideia de uma batalha final em território nacional. O discurso gravado por Hirohito, lembrado como o histórico Jewel Voice Broadcast, ou Discurso da Voz de Joia, foi transmitido por rádio em 15 de agosto de 1945, marcando a primeira vez que a voz do imperador era ouvida por seu povo. Em uma linguagem cerimonial e arcaica, não mencionou diretamente a palavra rendição, mas deixou claro que o Japão deveria suportar o insuportável para salvar vidas e permitir a reconstrução do país. Para compreender a gravidade da mensagem, transcrevemos a parte que chocou a sociedade japonesa, quando o imperador comunicou: "Analisamos profundamente as tendências gerais do mundo e a situação atual do império, e decidimos tomar medidas extraordinárias para pôr fim a essa situação. Por meio deste comunicado, informamos nossos leais e devotos súditos. Ordenamos ao governo imperial que comunique aos governos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e União Soviética que o Império aceita os termos de sua declaração conjunta. Lutar pelo bem-estar de nossos súditos e compartilhar a prosperidade e a felicidade de todas as nações tem sido o dever solene herdado de nossos ancestrais imperiais e o princípio orientador que defendemos. De fato, nossa decisão de declarar guerra aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha foi tomada com a sincera intenção de garantir a autopreservação do Império e a estabilidade da Ásia Oriental. Nunca foi nosso desejo violar a soberania de outras nações nem expandir nosso território. No entanto, após 4 anos de guerra, apesar dos valentes esforços de nossas forças terrestres e navais, da diligência de nossos funcionários governamentais e do serviço devoto de nossos 100 milhões de súditos, a situação bélica não tem sido necessariamente favorável para o Japão. Além disso, as tendências gerais do mundo não nos foram favoráveis. O inimigo começou a empregar uma bomba nova e cruel, causando destruição imensa e indiscriminada, cuja magnitude supera toda estimativa. Se continuarmos lutando, não apenas resultaria no colapso e na aniquilação definitiva da nação japonesa, mas também conduziria à extinção total da civilização humana. Como então vamos proteger os milhões de nossos súditos e expiar nossos pecados perante os espíritos de meus ancestrais imperiais? Por esta razão, ordenamos ao Império que aceite os termos da declaração conjunta. A reação interna foi complexa. Milhares de soldados e oficiais, incapazes de aceitar a derrota, morreram ou se envolveram em tentativas de golpes de Estado para impedir a transmissão da mensagem imperial. No entanto, a emissão foi realizada e em poucas horas cessaram a maioria das operações militares japonesas.
Em 2 de setembro de 1945, a bordo do couraçado USS Missouri, o ministro das Relações Exteriores, Mamoru Shigemitsu, e o general Yoshijiro Umezu assinaram o ato de rendição perante o general Douglas MacArthur e representantes das potências aliadas. A ocupação norte-americana, liderada por MacArthur como comandante supremo das potências aliadas, foi uma experiência sem precedentes na história moderna do Japão. Seu objetivo era desmilitarizar e democratizar o país. A Constituição de 1947 aboliu a capacidade do Japão de declarar guerra e estabeleceu um sistema parlamentar com sufrágio universal, incluindo as mulheres. A figura de Hirohito foi preservada como símbolo do Estado, mas sem poder político real, e foi emitida a famosa Declaração de Humanidade, na qual renunciava à sua condição divina. A reconstrução material e social do Japão ocupado incluiu a dissolução do exército, a purga de líderes militaristas, reformas agrárias e a introdução de um sistema educacional baseado em princípios democráticos. As cidades devastadas pela guerra, especialmente Hiroshima e Nagasaki, tornaram-se epicentros do movimento pacifista, enquanto o país iniciava um processo de crescimento econômico que, em poucas décadas, o transformaria em uma potência industrial. 10 heróis ou vilões? O relato dos Estados Unidos para justificar a brutal chacina. Desde o momento em que a notícia de Hiroshima se espalhou pelo mundo, a decisão de empregar a bomba atômica tornou-se um dos atos mais polêmicos da história contemporânea. Para o governo dos Estados Unidos, liderado então pelo presidente Harry S. Truman, a narrativa oficial precisava ser sólida, clara e capaz de resistir tanto ao escrutínio internacional quanto às dúvidas internas. A justificativa foi construída rapidamente. As bombas eram necessárias para acelerar o fim da guerra e salvar centenas de milhares de vidas, evitando uma invasão terrestre ao Japão. Esse argumento, repetido por altos comandantes militares e políticos, apoiava-se em projeções elaboradas pelo Estado-Maior norte-americano. Segundo essas estimativas, uma invasão convencional, prevista como parte da Operação Downfall, poderia custar até 1 milhão de baixas entre soldados americanos e japoneses, sem contar as vítimas civis. A bomba, afirmava-se, havia forçado uma rendição rápida e incondicional, evitando um derramamento de sangue muito maior. Na retórica oficial, Hiroshima e Nagasaki não foram apresentadas como um ato de punição, mas como uma decisão pragmática, dolorosa, porém necessária, para encerrar um conflito que já havia custado dezenas de milhões de vidas. A mensagem foi reforçada com a ideia de que o Japão havia demonstrado resistência férrea e até mortal, como nas batalhas de Iwo Jima e Okinawa, onde as tropas nipônicas lutaram até o último homem e civis se imolavam antes de se render. Nesse contexto, o uso da arma mais poderosa já criada apresentava-se como a única forma de quebrar a vontade militar japonesa. Paralelamente, a justificativa também se apoiava em uma base de poder geopolítico. O lançamento das bombas não visava apenas o Japão, mas o mundo inteiro, especialmente a União Soviética, que havia declarado guerra ao Japão em 8 de agosto de 1945. Demonstrar a capacidade destrutiva da bomba era, em parte, uma mensagem direta ao novo rival estratégico no cenário do pós-guerra. Hiroshima e Nagasaki tornaram-se involuntariamente cenários onde se projetava a supremacia tecnológica e militar dos Estados Unidos. Para a opinião pública americana, a justificativa encontrou terreno fértil. A guerra no Pacífico havia sido marcada por episódios de brutalidade extrema e propaganda que desumanizava o inimigo. A maioria dos norte-americanos via o Japão como responsável pela guerra, devido ao ataque a Pearl Harbor e às atrocidades cometidas na Ásia. Assim, quando Truman anunciou o bombardeio de Hiroshima em comunicado televisivo, grande parte da população recebeu a notícia com alívio e até celebrações, interpretando que a guerra finalmente estava prestes a terminar. No entanto, no Japão, a narrativa era muito diferente. A população, imersa em choque e devastação, via nas bombas um ato de aniquilação indiscriminada, um ataque dirigido a civis indefesos. A propaganda do Estado japonês, antes da rendição, tentou explorar esse sentimento para mobilizar a resistência final, descrevendo as bombas como uma arma desumana que reforçaria o espírito de luta. Mas após a capitulação,
A censura da ocupação impediu que essa versão se difundisse amplamente fora do país. No plano internacional, a justificativa política dos Estados Unidos foi recebida com uma mistura de aceitação e preocupação. Aliados como Reino Unido e Austrália apoiaram a decisão, considerando-a parte de um esforço conjunto para concluir a guerra. Outros, porém, expressaram inquietação quanto às implicações éticas de empregar uma arma capaz de apagar cidades inteiras em segundos. A União Soviética, ao mesmo tempo em que denunciava publicamente a destruição, compreendia a mensagem implícita e acelerava seu próprio programa nuclear. Com o passar do tempo, a justificativa oficial começou a enfrentar questionamentos mais profundos. Alguns historiadores e militares de alto escalão, inclusive figuras que haviam participado do planejamento da guerra, apontaram que o Japão já estava enfraquecido a ponto de se render antes de agosto de 1945, devido ao bloqueio naval, a destruição de sua infraestrutura e a entrada da URSS no conflito. Argumentavam que a bomba, mais que um recurso inevitável, havia sido uma demonstração de força e um ato destinado a moldar a ordem mundial do pós-guerra. Ainda assim, durante décadas, a narrativa dominante nos Estados Unidos manteve-se quase inalterada. Nos manuais escolares, discursos comemorativos e na cultura popular, Hiroshima e Nagasaki apareciam como episódios trágicos, porém necessários. Essa abordagem tinha um propósito: preservar a legitimidade moral do país em um momento em que se erguia como líder do mundo livre frente à ameaça soviética. No Japão, a dificuldade de contrapor essa narrativa devia-se tanto à dependência política do pós-guerra quanto à própria necessidade de reconstrução. Falar abertamente sobre as bombas implicava abrir debates incômodos sobre decisões militares e diplomáticas do próprio governo japonês, que havia prolongado a guerra além de qualquer esperança de vitória. Esse silêncio parcial deixou os hibakusha em um espaço ambíguo, reconhecidos como vítimas, mas raramente colocados no centro de uma discussão política global. E repercussões internacionais e reflexões deixadas pela crise humanitária. O uso das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki abriu, de forma brutal, um novo capítulo na história da guerra. A possibilidade de destruir cidades inteiras em um instante sem distinção entre combatentes e civis. Para além da justificativa política e militar, o ato levantou questões éticas de uma magnitude que o mundo ainda não havia enfrentado. É legítimo um ataque que aniquila dezenas de milhares de pessoas em segundos? É aceitável decidir o destino de uma população inteira com base em critérios estratégicos? Nos dias e semanas seguintes aos bombardeios, começaram a surgir vozes críticas, embora muitas tenham sido rapidamente silenciadas ou minimizadas. Entre elas, alguns cientistas do Projeto Manhattan, o programa norte-americano que desenvolveu a bomba, expressaram profunda preocupação com a forma como a arma havia sido utilizada. O chamado Relatório Frank, elaborado antes do lançamento, alertava sobre as consequências morais e diplomáticas de empregar a bomba contra cidades habitadas. Seus autores propunham uma demonstração em um local desabitado como advertência. Essa recomendação foi ignorada e a decisão final optou pelo uso direto, com impacto imediato e devastador. Do ponto de vista humanitário, as bombas não apenas destruíram infraestruturas e vidas humanas, mas também deixaram um legado de sofrimento prolongado que, para muitos, constitui um argumento irrefutável contra seu emprego. A morte instantânea foi, paradoxalmente, a consequência menos cruel. Os sobreviventes enfrentaram queimaduras insuportáveis, doenças letais, malformações congênitas nas gerações seguintes e um estigma social que os isolou durante décadas. A linha que separa a vitória militar do crime moral tornou-se perigosamente difusa. No plano internacional, as repercussões foram imediatas e complexas. Por um lado, as bombas aceleraram a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial, o que para muitos países aliados validava seu uso. Por outro, geraram crescente preocupação sobre o futuro dos conflitos armados. Se uma única nação podia apagar cidades inteiras com um ataque, o que impediria outras de buscar a mesma capacidade? Hiroshima e Nagasaki não apenas marcaram o fim de uma guerra, mas o início de uma corrida armamentista sem precedentes. A União Soviética, que havia entrado em guerra contra o Japão apenas um dia antes de Nagasaki, compreendeu rapidamente a mensagem implícita.
O poder atômico não era apenas uma arma contra um inimigo em guerra, mas também uma ferramenta de pressão geopolítica. Nos meses seguintes, Moscou acelerou seu programa nuclear, desencadeando a competição que definiria a Guerra Fria. A bomba tornou-se assim um símbolo de poder e uma ameaça constante à humanidade. As repercussões éticas estenderam-se aos tratados e convenções internacionais. Nos anos seguintes, discutiu-se a necessidade de estabelecer limites claros ao uso de armas nucleares, mas a realidade política de um mundo bipolar dificultou qualquer acordo vinculativo. A Organização das Nações Unidas, criada em 1945 para promover a paz, encontrou-se rapidamente diante do dilema de como lidar com uma tecnologia que oferecia dissuasão e destruição na mesma medida. No Japão, o debate ético misturava-se com a dor nacional. Hiroshima e Nagasaki foram reconstruídas lentamente, mas também se transformaram em centros de memória e ativismo contra armas nucleares. Cada aniversário do bombardeio era, e continua sendo até hoje, um lembrete do que está em jogo quando a humanidade tenta cruzar certas fronteiras morais. Os Hibakusha, com seu testemunho direto, tornaram-se porta-vozes involuntários de uma mensagem que ia além das fronteiras japonesas. O aviso de que a guerra nuclear não distingue culpados de inocentes. O mundo, entretanto, não se moveu em bloco rumo à abolição desse tipo de armamento. Pelo contrário, a demonstração de poder de 1945 incentivou várias potências a desenvolver suas próprias bombas. Reino Unido, França, China e até países menores como Israel e Índia juntaram-se com o tempo à lista de nações com capacidade nuclear. A ética ficou subordinada à lógica estratégica. Possuir a bomba passou a ser garantia de respeito internacional e segurança frente a ameaças externas. A falta de consideração humanitária em 1945 abriu um debate que permanece vigente. Alguns defensores da decisão insistem que o uso das bombas salvou vidas ao evitar uma invasão terrestre. Seus críticos argumentam que o objetivo militar poderia ter sido alcançado por outros meios e que a escolha de cidades densamente povoadas como alvo foi, essencialmente, um ato de extermínio em massa. Entre essas posições, estende-se um terreno cinza, onde história, política e ética se entrelaçam de forma inseparável. Nesse sentido, Hiroshima e Nagasaki são mais do que episódios históricos. São advertências permanentes. São provas de que a humanidade, ao alcançar novos patamares de poder destrutivo, também enfrenta dilemas morais que não podem ser resolvidos apenas com cálculos estratégicos. As imagens de corpos, edifícios reduzidos a pó e gerações marcadas pela radiação continuam desafiando as nações, lembrando que a vitória militar nem sempre equivale à justiça ou legitimidade.